mão sempre, depois levanta de novo. Deixa eu falar. Fora de forma. Atos, capítulo 3. Temos alguns versículos para a gente meditarmos hoje aqui. Desde já trago um abraço ao nosso pastor Simeão Alves. Pertencemos à Igreja Assembleia de Deus do Ministério Tempo Profético, ali em Xangri-Lá, Golfo Roxo. E hoje estamos aqui a convite do nosso presbítero Carlos. E temos a honra de rever a nossa pastora mais uma vez. Você encontrou Atos no capítulo 3, no seu versículo 4, diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, Atos, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e atelhos se firmaram. Amém? Pode sentar, tomar o seu assento. Aleluia. Irmãos, Deus hoje tem uma palavra muito forte para falar ao seu coração. Que eu trouxe um tema hoje para falarmos sobre esta palavra, que é o encontro com o milagre na porta do templo. E aí você vai dizer assim: evangelista Afonso, que milagre é esse? Que encontro é esse diante do templo? A Bíblia vai falar aqui, nós vamos ler lá no versículo 1, que Pedro e João subiam o quê? Juntos ao templo à hora nona. E que hora era essa, evangelista Afonso? Justamente o horário das 15 horas. Era às 3 horas da tarde. E talvez você vai perguntar assim: mas por que justamente às 15 horas Pedro e João estavam indo no templo? Porque se nós formos estudar um pouquinho a tradição, se nós formos olhar um pouquinho lá atrás, lá em Levítico, a Bíblia vai dizer que Deus colocou uma ordem para os sacerdotes fazer todos os dias 2 sacrifícios. E que sacrifício era esse, evangelista Afonso? Era o famoso sacrifício contínuo chamado de Tamite, que era o sacrifício na parte da hora terceira, que significava 9 horas da manhã. E o segundo era a parte da tarde, a hora nona, que era às 15 horas. Então, os judeus tinham que, por prática, todos os dias sacrificar 2 ovelhas, às 9 horas da manhã e às 15 horas da tarde. E se nós pararmos para analisarmos que hora mais ou menos que Jesus faleceu, qual foi o horário que a Bíblia vai exclamar que Jesus morreu? A hora nona. E a hora nona ele expirou. E que hora nona era essa? Às 15 horas da tarde. Jesus foi apresentado para mim e para você, o verdadeiro sacrifício. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, apresentando que agora mais nenhum sacerdote precisava às 9 horas da manhã sacrificar, às 15 horas sacrificar, porque o verdadeiro sacrifício já foi o quê? Feito. E por quê? Por Jesus. Mas na tradução judaica, na tradução, o que acontece? Estava Pedro e João indo ao quê? Ao templo. E eles vão ao templo. E a Bíblia vai dizer que lá no seu versículo 2, que existia ali um homem que era trazido desde o ventre de sua mãe, que era coxo, e colocado na porta do templo para fazer o quê? Pedir justamente a esmola. E aí aquele homem estava todos os dias ali pedindo o quê? Esmola. Mas a Bíblia vai dizer que ele era o quê? Varão. E o interessante, se nós pararmos e estudarmos mais um pouquinho, vamos entender que o homem ele chegava à estatura de varão quando ele chegava à sua idade de 30 anos. Então podemos dizer que aquele homem poderia já ter os seus 30 anos, ou poderia ter mais idade, mas a Bíblia não relata se era 30, 35, 40 ou 50, mas diz que era
desde o ventre da sua mãe, que ele era coxo, e todos os dias colocava ele na porta do templo. E aqui eu já começo a entender e a observar, como já foi dito nessa noite, Deus não procura a igreja cheia, mas Deus procura uma igreja de qualidade. E que qualidade é essa? É a qualidade que você não precisa ficar numa porta pedindo esmola. Deus quer que nessa noite você saia da porta e pare de pedir esmola, porque Deus nessa noite, se te trouxe neste lugar, Ele te trouxe não para pedir esmola, mas para receber a bênção completa. Glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que agora aquele homem observa todo dia as pessoas entrando e pedindo o quê? Esmola. Mas vai chegar um dia diferente, que eu posso dizer como essa segunda-feira, como foi dita hoje, a última segunda-feira do mês de junho. Talvez você passou 29 dias pedindo esmola. Talvez você passou 29 dias chorando. Talvez você passou 29 dias pensativo. E agora, Senhor? É mais um mês que se finda. É mais um mês que se chega ao final e nada aconteceu na minha vida. E eu quero dizer que muitas das vezes nós caímos em nossos pensamentos sem falarmos, mas dentro de nós, o que vai ser amanhã? O que vai ser desse próximo mês? Já se foram 6 meses do ano de 2025. E eu acredito que você, assim como eu, na virada de 24 para 25, antes da meia-noite, você falou com Deus: Deus, eu quero uma resposta. Deus, eu quero a minha vitória. Deus, eu quero ver coisas grandes sobre a minha vida. Deus, eu quero ver a libertação. Deus, eu quero ver a transformação. Glória a Deus, aleluia. Mas já se foram 6 meses e até agora nada aconteceu. E aí talvez você se pergunta: será que Deus poderá fazer mais alguma coisa? Porque já se foram 6 meses do ano e até agora nada aconteceu. Mas eu quero dizer para você que está aqui dentro desta palavra profetizada há 400 anos antes de Cristo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E é no meio dos anos a notifica. O que significa isso, evangelista Mantos? Estamos aonde? No meio do ano. Então hoje Deus está trazendo para você esta palavra: aviva a igreja, a tua fé, aviva a igreja, a tua esperança, aviva a igreja, porque as minhas promessas não vão te passar. Pode-se passar os dias, pode-se passar os meses, pode-se passar até os anos, mas a palavra de Deus jamais ela passará. Números vai dizer que Deus não é homem para quê? Para que minta, e nem tampouco é filho do homem para que se arrependa. Irmão, poderia Deus falar alguma coisa e não cumprir? Eu quero dizer para você que não. Deus fez uma promessa para vários homens da Bíblia. José: você vai ser um grande governador. Sol, lua, estrelas estarão se curvando diante de ti. Mas antes de tudo isso acontecer, passa-se 13 anos de luta e de perseguição. Depois chega mais um homem que Deus fala para ele: ó, tu serás o pai de uma grande nação. Olha para o céu, vê se pode contar as estrelas. Olha para a areia do mar, e tu podes contar. Quem era este homem, Wanderson? Abraão. Mas espera o quê? 25 anos por uma promessa. Depois chega outro homem que está lá juntamente com seu amigo Josué, que olha para uma terra prometida e fala: ó, existe homens gigantes, existem grandes pelejas,
mas o Senhor prometeu a terra. O Senhor falou que essa terra é nossa, mas se passa 40 anos para receber aquela promessa. Passa-se 40 anos para tomar posse, para entrar para a primeira terra, que era a terra de Canaã. Mas depois Deus faz uma outra promessa, para tomar agora posse da sua família. E a Bíblia vai dizer que agora Caleb chega aos seus 85 anos, e vai bater no peito e vai dizer: ó, a minha força era como eu tinha os meus 40 anos, e não mudou. E o que significa isso, evangelista Avanço? Não deixa morrer a sua fé, não deixa morrer a tua esperança. E quando agora eu volto para cá, para esse tema, e começo a observar este homem que está ali há 30, 40, 50 anos, só recebendo o quê? Esmola. A Bíblia vai dizer que agora ele olha dois homens, que era quem? Pedro e João. E eles estão entrando agora, subindo para o templo, e ele olha para aquele homem e fala o quê? Me dê uma esmola. E aí Pedro vai dizer para ele: olha para nós. Pedro fala no plural: olha para nós. Por que para nós? Porque eram Pedro e João, eram duas pessoas. Mas aquele homem agora vai olhar para eles. A Bíblia vai dizer que ele está agora o quê? Esperando receber alguma coisa. E aí Pedro agora vai dizer no singular: você, ele. E disse Pedro: não tenho nem prata e nem ouro, mas isso que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aí a gente dá aquele glória a Deus e aleluia, porque o homem vai levantar, o homem vai ficar de pé. E eu quero dizer para você que não aconteceu nada. Que isso, evangelista bom? Sim. Se você ler comigo o versículo 6, vai dizer, ó: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ponto final. O que significa o ponto final? Significa que não acontece mais nada, acaba ali. Mas a Bíblia vai dizer que tomando pela mão direita, o levantou. Vírgula. Quero parar com você aqui. O que significa isso, evangelista Avanço? Que Pedro deu a palavra, mas precisava do que? Da ação. E muitas das vezes eu e você só queremos falar, só queremos orar, mas esquecemos que devemos fazer o quê? Oração. E o que significa isso, evangelista Avanço? Não adianta orar se você não tiver ação. Não adianta Deus abre a porta se você não sair para procurar. Deus cura se você não fizer alguma coisa pela sua cura. Deus conserta meu casamento se você não pedir perdão. Deus faz um milagre, faz uma prosperidade se você não ofertar a casa de Deus. Tudo para acontecer na minha e na tua vida precisa de uma ação. E eu costumo dizer uma coisa muito forte: quem é vencedor aqui, diga amém. Amém. Quem é vencedor, diga amém. Amém. Você prestou atenção no que você acabou de falar? Que você é o quê? Vencedor. Você é o quê? Vencedor. Mais uma vez, você é o quê? Vencedor. O que termina a palavra vencedor? Com dor. Você é um vencedor. Mas quem é vencedor? Será que para ele vencer foi tudo tranquilo? Foi tudo bem? Foi tudo maravilhoso? Você é um vencedor. Por que esse dor no final? Porque existe dores que você vai ter que passar, situações que você vai ter que passar, mas no final vai vir, antes da dor, que você venceu. Então nessa noite, irmão, não importa a dor que você está passando, não importa a luta que você está passando, entenda, no final tu serás chamado de vencedor. E aí agora, aquele homem observa e Pedro toca na mão dele. Mas o que eu quero dizer ainda mais contigo,
além de Pedro tocar naquele homem, fazer uma ação, só aconteceu um milagre. Sabe por quê? Porque existia algo dentro de Pedro, e existe algo dentro de você. E o que foi isso, evangelista Vando? O que acontece no capítulo 2 de Atos? A Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos em um só lugar, com mais de 500 pessoas. Porém, de repente veio um forte vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram batizados 120 homens e mulheres. O que significa isso? Foram revestidos da presença e do poder de Deus. E para me dar algo para alguém, eu preciso ter alguma coisa. Você só pode passar algo daquilo que você tem. Pedro tocou nele e o levantou. Mas o milagre aconteceu, sabe por quê? Pedro tinha verdadeiramente a graça e a glória de Deus sobre a sua vida. Ele tinha a presença e o Espírito Santo habitando dentro dele. E quando ele toca naquele homem, a Bíblia vai dizer que ele se coloca de pé e começa o quê? A saltar e a louvar ao Senhor. E que palavra é essa então, evangelista, que está me dando? Que a partir de hoje, aonde você tocar, Deus vai colocar de pé tudo aquilo que estava caindo. Então essa noite, comece a levantar a tua mão e comece a receber, porque hoje Deus está trazendo coisas grandes e firmes sobre a tua vida. Hoje coisas grandes e firmes Deus está fazendo sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E aqui eu quero encerrar, porque as horas já se foram, mas que você possa entender que a tua vida, para você ser um vencedor, você precisa estar dentro do templo. Não precisa ficar na porta, não precisa olhar para si e se achar o pobre coitado. Ah, evangelista, mas a minha vida é assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Irmão, o único que tem que se lamentar e que infelizmente não tem mais jeito é o diabo. A Bíblia vai dizer que o cair pode ser do homem, mas o levantar é de Deus. E se ele cair, Deus sempre vai o levantar. Então nessa noite, não fique olhando para as suas dificuldades, não fique olhando para os seus problemas. Olha para aquele que é maior do que todas as coisas nessa terra. Olhe para Deus, olhe para Jesus, peça ao Espírito Santo no seu momento de dificuldade. Por que para o Espírito Santo, evangelista? Porque Jesus disse, como foi dito hoje aqui: eu vou para o Pai, mas enviarei um Consolador. E quem é o Consolador? O Espírito Santo. É Ele que te abraça, é Ele que te fortifica, é Ele que te dá ousadia para estar de pé diante da dificuldade. Sabe por quê? Certa vez existiu um homem que eu sou apaixonado por ele. Salmo 73, versículo 1. Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Mas enquanto a mim, eu um dia quase desviei os meus pés. Que homem é esse, evangelista Vando? Asaf. Asaf olha para a sua vida e começa a dizer: meus pés vai se desviar. Por que vai se desviar? Versículo 3, 4 vai dizer: porque eu começo a observar a prosperidade dos ímpios. Asaf começa a olhar que tudo que está lá fora, aos seus olhos, parece melhor do que está aqui dentro. Mas, quando chega no seu versículo 16, Asaf vai dizer algo lindo para mim e para você: até que eu entrei no santuário de Deus. O que significa isso, evangelista Vando? Quando você entra no santuário, quando você entra na casa de Deus, quando você busca Deus, Deus começa a apresentar para você que tudo que está lá fora não se compara o que está aqui dentro e está preparado para você lá no céu. Então nessa noite, meu irmão, entra no santuário de Deus e agradeça a Deus, porque Ele é melhor do que todas as coisas que estão lá fora. E assim, as palmas louvam o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.